Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai assistir esse nosso encontro. Hoje o encontro iríamos falar a respeito das constelações familiares, acabou que já tinha muitas terapeutas no encontro, então resolvemos conversar sobre outros assuntos e deixar, é claro, falando sobre um pouco mais da série e um pouco sobre as constelações familiares. Mas para você, aqui, eu quero trazer uma abertura maior. Eu gostaria de trazer para vocês, falar um pouco sobre a constelação familiar. Mas falar sobre a constelação familiar, não vou trazer teoria, não vou trazer muito disso, tá? Eu quero trazer para vocês uma nova forma. A constelação familiar como uma nova forma de olhar para a vida, tá? Então, primeira coisa, não quero convencer ninguém, eu quero abrir um espaço. Acho que esse é o primeiro passo. Eu gostaria que a gente pudesse abrir um espaço para que a gente possa compreender um olhar, um novo olhar. E um olhar que transformou profundamente a minha forma de me enxergar e a forma de enxergar a vida. Percebe como isso é amplo? Mudou a minha forma de enxergar a vida. Então é isso que eu quero apresentar um pouquinho desse universo para você aqui hoje. Então, antes de qualquer coisa, se você tiver papel e caneta na mão, que você pudesse escrever, ou até aqui, né, no chat do YouTube mesmo, ou na plataforma, que isso vai para a plataforma também. Quando você ouve a expressão constelação familiar, o que que vem na sua mente? O que que você pensa, o que que você imagina, o que você acredita? Como é que isso chega para você, né? Essa expressão, constelação familiar. E dentro disso, eu quero já começar trazendo para vocês o que que não é uma constelação familiar. Constelação familiar, ela não é religião, ela não é um processo de adivinhação, de magia, num teatro, um julgamento, e muito menos, que muitas vezes eu vejo isso acontecer, uma busca por culpados. Ah, então isso acontece comigo é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa da minha avó, é por causa. Ela não é esse o objetivo da constelação familiar, tá? De buscar culpados. Agora, o que que ela é? Ela é uma forma de você olhar para as relações humanas. É como se fosse realmente um convite, sabe? Um convite para que a gente possa compreender como que a nossa história, né, ela influencia as nossas escolhas, os nossos vínculos, a nossa forma de viver. Como que é que tudo isso influencia? Eu estou com um livro aqui de Juan Garriga. Ele traz constelar a vida, do amor cego ao amor lúcido. E tem uma parte aqui para ele que eu acho bem interessante, que ele traz assim, ó. Na página, no livro dele, está na página 27. E ele traz aqui, ó, o que que é constelação familiar? Ele traz assim, ó, assim entendo as constelações familiares, como uma ferramenta de exploração da felicidade e da infelicidade nas tramas vinculares, familiares e relacionais. Uma fenomenologia que serve para que adentremos o labirinto da vida, seus meandros, suas zonas cinzas e seus segredos. Uma dramatização por meio da qual vem à tona as amarras e as tramas da infância e da família. As constelações, elas se comportam como um campo de sabedoria e conhecimento, dotado de memória histórica, e agem como uma chave mestra que pode abrir até mesmo as portas que há gerações estão fechadas, permitindo que o ar corra por todos os aposentos do nosso sistema familiar. Ele traz um pouquinho, é, uma, uma outra fala que ele traz aqui, que eu achei bem interessante. Ele fala da constelação como um mapa. Ele fala assim, ó, que as constelações nos fornecem um mapa para compreender o sofrimento, as complexas tramas da dor e a maneira de integrar e, na medida do possível, resolver essas aflições. Então, esse é um olhar que nós podemos ter para as constelações familiares.
E aí tem uma parte que ele faz assim, ó. Ele traz assim, ó, de um filósofo, Byung-Chul Han. Vamos ver se é essa expressão. Enfim, cada dor que inesperadamente aparece e é negada, oculta ou anestesiada, transforma-se em um quarto escuro e frio do nosso coração. Fica com essa frase. Olha por quê. Nenhum de nós começa do zero. Nós recebemos muito mais do que a cor dos nossos olhos, dos nossos pais, né? E dos nossos descendentes, né? Dos nossos antecessores. Nós recebemos histórias, nós recebemos crenças, silêncios, forças, né? Habilidades, medos e formas de fazer padrões de comportamento. Então, tem muitas coisas que a gente herda. A gente não começa do zero. É como se diz assim, a gente veio de um livro, né? E vai ter um capítulo lá que vai ser seu, mas esse livro não começou com a sua história. Ele já começou muito tempo antes. E dentro das constelações, geralmente nós trabalhamos essas três ordens, né? Esses três pilares, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. E mais tarde, Bert trouxe o assentimento de tudo isso. Então, é interessante a gente entender isso, porque dentro do pertencimento e dentro de um sistema, ele sempre vai manter a regra, vamos colocar assim, a regra de que todos pertencem. Todo mundo tem direito a pertencer. Até aqueles que são mal falados, aqueles que o pessoal nem comenta mais a respeito, né? Até aquelas crianças que foram abortadas. Então, tudo faz parte. Todos daquele sistema, eles fazem parte e cada um deles tem o seu lugar. E essa frase, ó, aquilo que é excluído tende a procurar um lugar para ser visto. Então, todos no sistema familiar têm um lugar, né? Primeiro, pertencem. Segundo, ele tem um lugar. Existe uma ordem, existe uma hierarquia. E aí, cada um tem o seu lugar. Quando nós estamos em lugares que não são nossos, a vida fica pesada e várias outras coisas vão acontecendo. Mas é interessante a gente entender: todo mundo pertence. Existe uma ordem, existe uma hierarquia que precisa ser seguido. E é preciso ter um equilíbrio. Um equilíbrio no dar, no receber, aquele colocou reconhecer e ter os limites. Então, existe um equilíbrio nisso, tá? Então, mais ou menos baseado nessas três ordens. Agora, como que acontece uma constelação? A constelação, ela pode acontecer de diversas formas, né? Pode ser individual, com bonequinhos, com objetos, pode ser na água, é um que não tá aqui. Ela pode ser em grupo, ela pode ser presencial, ela pode ser online, ela pode ser de diversas formas, tá? Até porque o que importa é o que acontece dentro de você, aqui dentro. Então, a gente pode usar vários tipos de âncoras, vários tipos de formas de fazer, e porque o que que acontece aqui dentro é o que mais importa. Ó, tem uma frase que ele fala aqui, ó. Tururum, tururum, tururum. O trabalho das constelações, elas são sistêmicas no sentido de que compreende que o indivíduo, em parte, uma ficção ou uma função ligada às relações, à família e à sociedade. Com frequência, queremos nos cindir das pessoas que nos causam dor, deixá-las de lado ou excluí-las. Mas a saúde plena se encontra na integração, na palavra tudo e na inclusão de todos, que vem bem daqui, né? Ó. Então, isso significa que tudo que me habita tem direito a me habitar e é bem-vindo, porque faz parte de mim. Da mesma maneira, todos aqueles com quem coexistimos, todos aqueles com que fazem parte do nosso círculo, dessa alma coletiva na qual ressonamos uns com os outros, têm o direito de pertencer. Então, cada indivíduo tem o seu próprio lugar, porque existe uma ordem específica, e essa ordem como é? Pela ordem de chegada, tá? Então,
Quando esse lugar é perdido, não é respeitado, ou quando é excluído, o sistema todo se ressente e sofre as consequências, que é onde tem esse peso, né? E várias outras consequências que tem. Então, o que que a constelação ela começa a fazer? Ela começa a colocar tudo isso em ordem, tá? E aqui são várias formas que a gente pode estar fazendo. Mas o que que eu posso constelar? Ou o que que pode ser constelado? Relacionamentos, né? A gente trabalha muito, a constelação ela trabalha muito vínculos. Então, relacionamentos, seja amorosos, relacionamentos de pais e filhos, relacionamentos no trabalho, empresas, né? Não tá aqui, faz parte. O dinheiro, a carreira, os filhos, né? No sentido de relacionamento, você pode, dependendo da idade das crianças, também pode constelar os filhos. A relação que você tem com os pais, com o pai, com a mãe, né? Questões que você percebe que você já fez várias outras, né? Nossa, Marisa, eu já fiz tanta coisa para, eu sinto o tempo todo que eu tô ansiosa, muita ansiedade, já fiz várias outras coisas, eu não, a gente pode constelar isso, né? O luto aqui, a gente tem uma forma de você fazer isso, mas é preciso também passar pelas fases do luto, então é coisas que a gente pode estar analisando, né? Caso a caso, separações, conflito, tomadas de decisões, a parte de saúde como uma investigação sistêmica, porque é muito interessante, porque a constelação não substitui o médico, não substitui você tomar outras medidas cabíveis, tá? Mas são inúmeras coisas que você pode fazer que a gente chama de tema, né? E que você pode constelar. Agora, o que é interessante? O que que uma constelação ela não faz? Ela não prevê futuro, ela não substitui os médicos, né? Ela não substitui a terapia, né? A psicoterapia. Inclusive, muitas vezes a pessoa, eu falo assim, a constelação ela é para todos, mas nem todos é para constelação. Por quê? Porque tem algumas situações, algumas pessoas que elas não estão preparadas ainda para fazer uma constelação. E aí, muitas vezes precisa ir primeiro para terapia, trabalhar algumas coisas para que depois a gente possa entrar com a constelação em si, tá? A constelação ela não muda o seu passado, mas na verdade ela altera a sua realidade sistêmica no sentido de que ela muda a maneira conforme você vai se relacionando com a sua família, com o seu passado, com a sua história e principalmente com você mesmo, né? Então, a forma, a maneira com que você se relaciona, isso passa a mudar. E aí eu trago uma pergunta para vocês. Se a sua vida ela fosse um espelho, o que que ela estaria tentando te mostrar hoje? O que que quando você olha para sua vida, não tá legal, precisava mudar, ou o quê? O que que acontece que se você olhasse mais profundamente, ela estaria tentando te mostrar. E se você tem essa percepção, anota. Se não, deixa essa pergunta ressoando aí dentro de você. Se a sua vida fosse um espelho, o que que ela estaria tentando mostrar para você hoje? E aí eu quero propor para vocês um exercício. E o exercício é o seguinte. Eu vou pausar um pouquinho aqui o compartilhamento. Isso, porque agora você não vai precisar enxergar. Não enxergar nada, mas vamos lá. A gente vai fazer um exercício. E hoje eu não vou pedir para que vocês imaginem nada, tá? Eu quero que vocês hoje experimentem. Então vai ser um exercício de percepção. Por quê? Porque a constelação, ela vai te levar muito para o mundo do sentir. E muitas vezes a gente fica, às vezes, com a experiência só aqui, né? Aí, esse livro do Garriga mesmo, ele traz assim, ó, na página 13. Ensinar significa gerar uma experiência. E aprender não é só saber com a cabeça, e sim conhecer por meio do experimentado. Então, é esse caminho que eu queria
trazer vocês agora um pouquinho, para que vocês possam trazer essa experiência para dentro de você. Como é sentir? Né? Tem até um livro aqui que ele traz assim, permissão para sentir. Como compreender nossas emoções e usá-las com sabedoria para viver com equilíbrio e bem-estar? E como muitas vezes a gente não teve durante a vida essa permissão para poder sentir, para poder se expressar, para poder. Como que eu vou compreender uma emoção se eu não deixo nem ela vir à tona? Antes dela vir à tona, eu já bloqueio ela, né? Então, que a gente possa ter um pouquinho agora de experiência. Então, eu vou pedir para você, se você estiver deitada, que você sente, né? Pega uma posição sentada, coloque seus dois pés no chão e perceba como é que seus pés estão no chão. Marisa, como que eu vou fazer isso? Você vai perceber se você está descalça, se você está com sapato, se você está de meia. Se você está de meia, você vai perceber como é o conforto dessa meia. Será que meu pé, ele toca totalmente no chão? Será que tem algum lugar que não fica? Como é que está meu pé direito? Como é que está meu pé esquerdo? Se você, você pode fazer isso de olhos abertos, de olhos fechados, tá? Se você preferir, faça de olhos fechados, né? Mas se preferir fazer aberto também não tem problema. Feche seus olhos um pouquinho, deixe seus pés no chão e sente como é. Aperta um pouco os dedos, aperta um pouco o calcanhar e solta o pé e percebe como é. Como que tá a temperatura do pé, como que tá a temperatura do chão, do chinelo, né? Da onde você estiver pisando. E vai tendo essa percepção. Não é para imaginar, é para sentir. Agora coloca uma mão no seu coração, qualquer uma das mãos. E a outra coloca no seu abdômen. Uma mão no seu coração, outra mão no seu abdômen. Vai colocando, vai sentindo a temperatura da sua pele. Acompanha o movimento da respiração. Sente o peso da mão no seu corpo. Como é esse peso? Isso. Escuta um pouquinho esse silêncio. Ao mesmo tempo vai escutando os sons de onde você está. Sons da sala, do seu quarto, desse cômodo onde você está. Não procura nenhum. Apenas vai percebendo. Talvez um ar-condicionado ligado, uma respiração, alguém mexendo na cadeira, um cachorro latindo, um gato, o passarinho, o carro, a rua. Percebam que vocês também pertencem a esse ambiente. Isso. E a sua respiração? Sem tentar mudar nada. Apenas observa a sua respiração. Observa o ar entrando, observa o ar saindo. Isso. E vai observando. Você consegue perceber que existe algo acontecendo nesse momento, sem que você precise controlar? Percebe que tem algo acontecendo nesse momento, sem que você precise fazer nada. A vida. Abra os olhos, mas abra os olhos lentamente. Olha ao seu redor. Tiver pessoas, as coisas.
sem interpretar, sem querer julgar, apenas olha para as coisas agora. Isso. Olha discretamente para mim, se ver outras pessoas do seu lado, olha para elas também. E às vezes, se você tiver até um espelho, você pode olhar para você no espelho e apenas sorria, nada mais, sem falar, sem explicar. Todas nós carregamos uma história e todas nós pertencemos e todas nós temos um lugar. E independente da história que cada uma tenha, que você tenha, existe uma coisa que todas nós temos em comum. A vida chegou até nós. E talvez você possa se virar, olhar para trás e imaginar, visualizar que atrás de você tem seu pai, tem sua mãe, tem seus avós, como se fossem filhinhas, né? Então tem você aqui, tem seu pai e sua mãe, seus avós maternos e paternos, seus bisavós, e uma grande teia de pessoas que vieram antes de você. Cada um deles tem o seu lugar. E talvez ao olhar você possa ver, perceba, né? Se tem alguém faltando, se tem alguém fora do lugar. E percebe como o seu corpo fica quando você olha. Percebe como o seu corpo fica quando você olha para sua mãe. Quando você escuta a palavra mamãe. Como é olhar para sua mãe? Como o seu corpo fica? Como é sentido olhar para sua mãe? Guarde essa informação. E agora olhe para o seu pai. E perceba como é olhar para o seu pai. Como é ouvir a palavra papai. E mesmo que você não tenha conhecido o seu pai biológico, né, fisicamente, pessoalmente, o seu corpo sabe. O seu corpo reconhece seu pai. Agora que você percebeu como que seu corpo ficou, também guarda essa informação. Escreva ela agora. Você que tiver com papel, né, e a caneta na mão, escreva como foi.
passar por essa experiência. Como é? Como é para você sentir? É nesse universo que eu te convido a olhar para você, a olhar para sua história, para olhar para sua vida hoje e ver o que incomoda, o que não incomoda, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que você acredita que precisa mudar e fazer um trabalho interno com amorosidade, com generosidade com você mesma. Esse olhar profundo para dentro de você mesma, onde você pode estar em contato com você. Respira fundo. Relembre, todas as emoções, elas são muito bem-vindas. Se veio choro, se o que vier, elas são sempre muito bem-vindas. E eu vou deixar para vocês a reflexão final. Talvez o maior movimento não seja mudar a sua família, mas mudar a forma como você olha para ela. E te agradecer. Te agradecer por você estar aqui. Agradecer principalmente por você me ouvir. E deixar essa frase para você. Quando olhamos para uma história com amor, nós deixamos de lutar contra ela e começamos a encontrar o nosso lugar dentro dela. Então é com esse olhar, com esse carinho, com esse amor que eu trouxe um pouquinho para vocês do que é uma constelação familiar e de um universo que eu amei conhecer e me aprofundar e ver o quanto esse universo ele já transformou a minha vida e, e de muitas pessoas que já passaram por esse caminho. E fica o meu convite, né, para que você também possa conhecer no seu tempo, do seu jeito e, e sentir, e poder sentir tudo isso aí dentro de você. Porque por mais que eu fale, é diferente quando a gente vive a experiência, né? É fácil às vezes a gente falar de uma comida, né? Trazer o nome de uma comida, trazer, mas foi assim, 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 assim. Mas é diferente quando a gente mesmo pode ir lá e saborear aquele alimento. Então, é esse apetite que eu queria abrir para vocês, para que vocês possam, né, degustar, para que vocês possam saborear e tirarem vocês mesmas as conclusões de vocês. O que você, qual foi a sua experiência a respeito disso, tá bom? Um abraço bem apertadinho para todas e comentem aqui como que tudo isso chega para vocês aí. Beijinho, tchau, tchau.